Yes, STEP methodology for Brazilians. Fala pessoal, aqui é o Michael Camargo na área para mais uma aulinha super demais. Me siga nas redes sociais, manda um WhatsApp se quiser jogar bola diretamente aqui na escola. E vamos para a aula. A aula de hoje a gente vai falar do Past Perfect e a gente já falou do Present Perfect na Class 6. E ainda falta o futuro perfeito e aí os contínuos perfeitos. Você vai ser um fluente top. Domina aquilo que a grande maioria dos fluentes brasileiros não dominam. Eu quero ir para a aula. Vamos para a aula, meus amigos da Rede Globo. Perdão. Quem quiser acompanhar, a classe é a 11, book 3, of course. É page 40. Então vamos lá. Antes da gente começar o Present Perfect e explicar um pouquinho sobre eles, vamos relembrar o que é um particípio. Particípio seria aquela terceira forma do verbo, né? Presente, passado e particípio. Eat, ate, eaten. Ou até mesmo como go, went e gone. Ou talvez verbo drink, drunk. Opa! E o drunk? Com u seria o passado. Também temos wake, woke e waken. Também temos drive, drove, driven. E a lista a lista é extensa. Quando a gente pensa no particípio, pode pensar na tradução com o final português ado, e, comido, ido, bebido, acordado, dirigido. Então imagina que você quer falar a seguinte frase: eu tinha comido. I had eaten. Eu tinha, né? Had comido, eaten. Simples, né? E se eu quisesse falar eu tinha dirigido? I had driven. E se eu quisesse falar por um acaso, eu tinha acordado. I had waken. E assim a gente vai fazendo, só juntando os particípios. Lembrando, tá, pessoal, que a gente também tem aquelas situações onde o particípio é igual ao passado, o simples. Que termina com ed no passado simples, né? Acaba tendo o particípio igual. Worked. Então eu tinha trabalhado, I had worked. O que mais? Pode ver aqui, falado, verbo, assistir, watch, watched, e o particípio assistido, watched. Então eu tinha assistido, I had watched. Fácil, certo? Então, tá bom. Já entendemos. Eu tinha assistido, eu tinha trabalhado, tem que usar o had e tem que usar o particípio. É isso mesmo, teacher? Sim. Eu tinha e o particípio. Quando é que a gente utiliza esse tempo verbal? A gente fala que esse daqui é o passado do passado. Como assim, teacher? Imagina que tem duas situações que aconteceram no passado. Uma aconteceu primeiro e a outra aconteceu depois. Então você tem o passado. Veja aqui comigo que você tem o presente, o simple future, presente perfeito, temos o simple past e aí temos o past perfect. Então nessa linha do tempo, past perfect é o passado mais antigo. Esse é um passado um pouquinho mais perto do presente. Aqui é o passado do passado. Vamos exemplificar aqui uma frase. Então vamos fazer uma aqui no past perfect. Eu tinha comido. Vou falar eu tinha acordado. I had waken. Aí aqui a gente tem a nosso past perfect, né? I had waken. Aqui para vocês.
E o que aconteceu depois que eu acordei? I had waken. After. Depois, I went to school. Então percebam aqui, meus amigos da Rede Globo, nós temos o passado perfeito, I had waken. E o que aconteceu depois? After I went to school. Então nós temos o passado do passado. E agora a gente vai fazer um pouco mais de construção de frases. Terminando aqui. Então eu tinha assistido depois. Eu tinha assistido um filme. Depois eu fui dormir. After. Depois eu dormi. After I slept. Vamos agora. Eu tinha trabalhado. Depois eu fui para casa. I went home. Eu tinha comido. Depois eu descansei. After I rested. Eu tinha dirigido. Depois eu trabalhei. Eu tinha acordado, depois eu tomei café da manhã. I had breakfast. Então, o que eu preciso que vocês observem? Sempre aqui o passado simples. E aqui sempre o passado perfeito. O passado do passado. Teacher, sempre vai vir nessa mesma ordem a frase? Não, às vezes a ordem da frase pode mudar. Posso até começar com o passado simples, ó. Eu dormi, vamos ao do filme lá, né? A primeira. Eu dormi. Antes, né? O que aconteceu antes? Before, eu tinha assistido um filme. I had watched a movie. Então você só inverteu. Tu botou o passado do passado para cá. Past perfect. E o passado simples aqui, no início. Só que daí eu usei o before, antes, para falar o que eu fiz antes de eu ter dormido. Eu tinha assistido um filme. Eu usei o after para dizer o que aconteceu. Então, tem que situar o passado do passado na frase. Talvez utilizando o after, talvez utilizando o before. Vamos falar agora do... Vou fazer essa daqui invertida. Então, eu descansei antes eu tinha comido. I had eaten. Invertemos. Vamos fazer a do driven aqui também. Eu trabalhei antes eu tinha dirigido. Eu tomei café da manhã. I had breakfast. Depois, aliás, antes, tinha acordado. É óbvio, não tem como tomar café dormindo. Mas essa é a lógica das frases. Assim, o passado do passado. Bom, ele é usado para indicar o passado do passado. Ele usa o have como verbo auxiliar, né? Só que daí tu usa ele no passado, né? Had breakfast. I had waken. I had driven. I had eaten. Usa-se com particípio. Também tem as formas negativas. Posso falar eu não tinha dormido, não tinha comido. I hadn't driven. Eu não tinha dirigido. I hadn't eaten. Não tinha. I hadn't watched. Eu não tinha assistido. Em resumo, o que eu expliquei tá aqui no vocês. E a gente tem uns exercícios que até hoje eu vou fazer um ou outro aqui com vocês. Vamos pegar esses de circular aqui em bold. Ó, vamos para dois, ó. Quando o boss got ou get aqui,
nós started ou had started nossa brainstorm. Brainstorm é uma chuva de ideias. Quando está numa mesa expondo as ideias para algum projeto, eles fazem um brainstorm. Então, o que aconteceu primeiro? A gente tinha começado o brainstorm ou o chefe chegou? Ó, quando o chefe chegou, when the boss got here, nós já tínhamos começado o brainstorm. Então, primeiro a gente começou o brainstorm, tava lá, pum, 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 e aí o boss chegou. Conversa de baixo. Anna starving because she properly. Properly significa adequadamente. Então, a Ana estava faminta que ela não tinha comido. Então, Anna was starving because she hadn't eaten. Então, primeiro ela não comeu, certo? She hadn't eaten. Depois ela ficou faminta. Was starving. Vamos ver mais uma. She moved LA before, antes de blá 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 her house. Me parece óbvio essa daqui, não parece para vocês? O que ela fez antes, primeiro de tudo? Primeiro ela tinha comprado a casa. O que ela fez depois que ela comprou a casa? Ela se mudou. She moved to LA before, antes, she had bought her house. Da casa dela. E assim a gente vai desenvolvendo os exercícios. Aqui no book vocês têm mais exercícios, tem mais listening practice. Quero ver se eu mostro agora aqui para vocês, meus amigos da Rede Globo, um videozinhos com essa gramática. Vamos ver essa daqui, ó. He hadn't done anything. Já tem aqui no grande aqui. Ó, he hadn't done anything. Estamos usando hadn't, estamos usando done, que é o particípio. Então ele não tinha feito anything. Nada. Vamos ouvir? Vamos ver outra. Outra que seja bem interessante. I wish she hadn't said that. I wish é como se fosse o desejo, eu queria, né, que algo tivesse acontecido. Eu queria que ela não tivesse dito aquilo. I wish she hadn't said that. Vamos ver mais uma aqui? Ó, se eu tivesse sabido, né, se eu soubesse, if I had known. E aí a gente entra aqui só num particípio novo, né? Que eu não ensinei para vocês, que vocês vão aprendendo aos poucos. Know, saber, knew, sabia. E known, sabido. Eu sei, você sabe, ele sabia e eu tinha sabido. Visto isso, galera, vocês já podem agora, no finalzinho dessa aula, ir lá pro Carreira e jogar tudo que tem na aula 10. Ficou alguma dúvida, assiste o vídeo aula de novo. E qualquer coisa, marca uma aula experimental ou um agendamento com nossos teachers para explicar tudo. Muito obrigado pela presença e vamos para a próxima aula. See you next.